Olá, gente. O que a filosofia espírita pode trazer como reflexão para a vida material, para a vida do homem? Porque fica sempre aquele questionamento: será que a filosofia espírita só trata de questões espirituais? Será que só trata a questão do espírito, da alma, da morte? Não trata da minha vida aqui, da minha vida cidadão, cidadã, que paga contas, que paga impostos, que vive numa sociedade estritamente material, com alguns instantes de espiritualidade? Será que traz? É óbvio que traz, sim. A doutrina espírita ela é muito rica nesse aspecto. Não somente trata da questão espiritual, mas trata da questão do homem e dessa relação do homem com a terra, principalmente. Eu queria trazer aqui, num pequeno estudo que nós podemos fazer aqui, uma pequena reflexão, a questão 705 do Livro dos Espíritos, que trata da lei de conservação. Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Estou aqui com a tradução de Evandro Noleto Bezerra, da FEB, Federação Espírita Brasileira. A questão 705 trata assim: por que nem sempre a terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário? Essa é a pergunta do professor Hipólito Leon, Denizar Rivaio, à espiritualidade. Por que nem sempre a terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário? Perceba que estamos aqui na França do século XIX, o tão propalado desenvolvimento europeu, o avanço europeu, mas que Kardec vai trazer aspectos também de que o homem muitas vezes não tinha o necessário para se manter e manter sua família. Sua família. É bem interessante, né? E óbvio que ele vai perguntar isso, questionar a espiritualidade, e vem uma resposta super interessante. Vamos lá. Responde a espiritualidade. É que, por ser ingrato, o homem a despreza. A terra, no entanto, é excelente mãe. Muitas vezes, também, o homem acusa a natureza daquilo que só resulta da sua imperícia ou da sua imprevidência. A terra produziria sempre o necessário se o homem soubesse contentar-se com o necessário. Eu vou finalizar a questão, mas vou trazer isso aqui mais adiante. Isso aqui é um ponto-chave para a nossa reflexão. Se ela não lhe basta a todas as necessidades, é que ele emprega no supérfluo o que poderia ser aplicado no necessário. Vede o árabe no deserto. Acha sempre de que viver, porque não cria para si necessidades artificiais. Mas, quando metade dos produtos é desperdiçada na satisfação de fantasias, terá o homem motivo para espantar-se, se nada encontra no dia seguinte. Ou queixar-se por se achar desprovido de tudo, quando chegam os tempos de penúria. Em verdade vos digo, a natureza não é imprevidente. O homem é que não sabe moderar o seu modo de viver. Falei que ia grifar essa questão aqui, né? Essa frase. A terra produziria sempre o necessário se o homem soubesse contentar-se com o necessário. O homem não se contenta com o necessário. No início da humanidade, até que o homem se contentava com o necessário. Os povos originários, principalmente brasileiros, no nosso caso, nós vamos ver na história de como os indígenas tratam e tratavam a natureza, toda a natureza. Eles usufruem do necessário. A partir do momento que se passa a estocar, e aí é uma certa ansiedade do ser humano, uma certa angústia do ser humano, preocupadíssimo com o futuro, não confia na natureza. O que é que ele faz? Ele estoca, e aquele estoque nem sempre vai dar para utilizar. Estoque também apodrece, principalmente de coisas perecíveis. Mas tem vários aspectos interessantes. Você vai no supermercado, vamos trazer para a nossa relação atual. Você vai no supermercado e você vai para Horta e Fruta e Grangeiros.
Você vai comprar seu tomate, sua cebola, seu alface, sua laranja, sua maçã, sua goiaba. Eu citei 6 itens aqui. Todos eles vêm da natureza. Todos eles vêm da natureza. Mas aí é necessário buscarmos as origens. Laranja é natureza, goiaba é natureza, melancia é natureza, cebola é natureza, tomate é natureza. Ninguém paga nada para obter frutos da natureza. Aí cabe Rousseau. Rousseau. O que é que o Rousseau diz? Na segunda parte do discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens. O primeiro que, tendo cercado um terreno, se lembrou de dizer, isto é meu, e encontrou pessoas bastante simples para o acreditar, foi o verdadeiro fundador da sociedade civil. Quantos crimes, guerras, assassínios, misérias e horrores não teria poupado ao gênero humano aquele que, arrancando as estacas ou tapando os buracos, tivesse gritado aos seus semelhantes: livrai-vos de escutar esse impostor. Estareis perdidos se esquecerdes que os frutos são de todos e a terra de ninguém. Quando a gente observa esse fundador da sociedade, vamos tomá-lo como parâmetro, vamos tomá-lo como referência. Esse primeiro fundador da sociedade, ele cercou sua propriedade e ele, nessa propriedade, já existiam algumas árvores, óbvio, a natureza sempre está aí. E nessas árvores, ele tinha lá jaca, goiaba, e aí vem os tomates, cebola, enfim. Quando ele cerca, ele já tem uma grande parte das coisas. Mas aí essa propriedade, vamos admitir, ela é grande. E ele precisa de pessoas para ajudá-lo a produzir mais. E o que é que ele faz? Ele traz pessoas. E óbvio, essas pessoas precisam subsistir, vão trabalhar, mas vão querer algo em troca. E esse homem começa a pagar de alguma forma. Vamos trazer um pouco mais para cá e vamos pagá-lo com moedas, com o seu salário. Quantas pessoas você conhece que trabalham na roça, na fazenda, no sítio e ganham o suficiente para ter o necessário? Você vai observar que são salários baixos e o tempo utilizado é muito. Geralmente acordam cedo, muito cedo, 5 horas da manhã, 4h30 da manhã, 5h30, e passam o dia todo trabalhando. E aí entra um pouco de Marx, de Karl Marx, a questão do tempo utilizado, da sua vida que é utilizada e o valor que é utilizado. Quando você olha o valor, você vai ver pontos de vista diferentes. O valor que o trabalhador precisaria para manter sua família e estar ali satisfeito, trabalhando para o dono das propriedades, e o valor observado pelo dono da propriedade. Por quê? Porque a partir dali, ele está pagando ao seu trabalhador, é óbvio, e ele vai começar a tirar dos frutos esse valor. Mas será que esse valor é o mesmo valor que o trabalhador precisa? Você vai dizer, não, esse valor precisa ser maior, é óbvio, para poder produzir mais. Então vai ocorrer uma bola de neve, porque ele está numa localidade distante. E aí ele precisa de um transporte. Se ele tiver o transporte dele, ótimo. Mas aí vai pagar o combustível. E ele começa a colocar este valor que ele imagina no produto original, no fruto, na verdura. Você já deve ter percebido, o valor final é esse que você encontra quando você vai no mercadinho da rua da sua casa, quando você vai ao supermercado, quando você vai a um centro de compras maior, e você observa o preço final, o valor final que é dado a esse produto. Então, vou voltar aqui nessa frase, ó. A terra produziria sempre o necessário se o homem soubesse contentar-se com o necessário. Se ela não lhe basta todas as necessidades, é que ele emprega o supérfluo.
Quando ele coloca esse valor, é óbvio que ele coloca o valor do trabalhador, o suficiente para pagar o trabalhador, mas ele vai colocar também as suas aspirações. E essas aspirações pessoais, familiares, geralmente elas são colocadas para o alto. Agora, onde é que... Marcelo, isso é uma constatação geral, todo mundo já percebeu, é óbvio. Mas vamos na 707, quando Kardec pergunta: é comum faltarem a certos indivíduos o meio de subsistência, mesmo quando cercados pela abundância. A que se deve atribuir esse fato? Eles respondem: ao egoísmo dos homens, que nem sempre fazem o que devem. Na maioria das vezes, porém, deve-se atribuir esse fato a eles mesmos. Buscai e achareis. Estas palavras não querem dizer que basta olhar para a terra para encontrar o que se deseja, mas que é preciso procurar com ardor e perseverança, e não com indolência, sem se deixar dominar pelos obstáculos, que muitas vezes são simples meios de experimentar a vossa constância, a vossa paciência e a vossa firmeza. Chama a atenção logo no início, quando a espiritualidade crava: egoísmo dos homens. Em cada ato que eu coloco o meu egoísmo, com certeza, quando passa a ter uma relação com os demais, o meu egoísmo necessariamente vai influenciar na sociedade, no meio social em que vivo, principalmente quando eu puxo mais para mim. E aí o que acontece? A sociedade que nós temos hoje, uma sociedade da concorrência. É óbvio que temos fraternidade, mas são casos isolados. Um aqui, um ali. Aliás, quando se tem um caso de honestidade, um caso de hombridade, de pureza, vira manchete de jornal, vira notícia do rádio e da televisão. Aquela pessoa foi honesta. Mas essa pessoa, ela somente está fazendo o que deveria ser o trivial, o que deveria ser o normal. Numa sociedade em que se busca o bem, ora, é só imaginar. Se o nosso desejo é de viver numa sociedade que busca o bem, como é que eu inicio com o egoísmo? Ora, se eu tiro de alguém, se eu privo alguém de algo, esse seria o mal, porque se alguém fizer o contrário, se alguém fizer comigo, se alguém agir com egoísmo comigo, eu vou reclamar, eu vou chiar, poxa, este é o portador do mal. Então, por que é que quando somos nós fazemos? Acho que nos falta, quando a gente fala da palavra fé, muitas vezes na nossa sociedade a gente liga a fé somente no sentido de acreditar na divindade, acreditar em Deus, acreditar na espiritualidade, acreditar nos santos, nos anjos, nos pastores, enfim. A fé, ela vai mais adiante. A fé, ela pressupõe você acreditar não somente naquilo que é divino, que é sagrado, mas acreditar que o sagrado também está por trás de tudo aquilo que é material, de nossas vidas humanas, daquilo que nós estamos enfrentando no dia a dia, e nós podemos fazer a nossa parte. Como diz Jesus, os mais fortes ajudam os mais fracos, entre aspas, aqueles que estão numa condição inferior. Essa deve ser a nossa pegada a cada dia. Esse deve ser o nosso pensamento, a nossa reflexão. Para quem quiser dar uma nova olhada, falamos aqui das questões 705, 707, pouco de Rousseau, pouco de Marx, aqui no nosso canal, que fala, óbvio, da doutrina espírita, fala de outras filosofias também, mas que tem um propósito de plantarmos a cada dia algo para termos uma sociedade melhor. E somente através da consciência de quem somos, de para onde vamos, do que estamos fazendo aqui, é que poderemos proporcionar uma sociedade melhor amanhã. Um abraço.